Então, vamos começar com o exemplo de aplicação, retas paralelas aos planos coordenados. Então, se a gente tem o nosso espaço e a gente quer desenhar uma reta que seja paralela ao plano OX, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai ter que, então, tendo a nossa origem, temos que escolher o nosso vetor diretor. Ele necessariamente tem que estar contido no plano XY, se a gente quiser uma reta paralela a esse plano. Vamos colocar aqui alguns valores para escrever esse vetor. Portanto, o nosso vetor diretor ele vai ser quem? 2, 3, 0. E para desenhar a reta, a gente precisa de um ponto. Tá? Então, retas paralelas ao plano não necessariamente quer dizer que a reta está no plano. Tá? Então, vamos fazer o caso geral aqui. Então, vamos pegar um ponto aqui atrás. Aí a gente sobe. Aqui, esse é o ponto A. Esse ponto A está nesse plano, que está a uma altura z igual a 4. E temos que desenhar uma reta que vai estar paralela a essa reta V e passa pelo ponto A. Tá? Então, vai ser essa reta aqui. Tá? Aí, essa é a nossa reta R. Então, temos o V, desenhamos o ponto A. Então, temos que escrever quem que é o ponto A. O ponto A ele vai valer menos 1, 2, 4. Então, menos 1, 2, 4. E, nesse caso, a gente pode escrever a equação paramétrica. A gente precisa de uma equação para a reta R. Então, a reta R ela vai ser a x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 2 mais 3t e z igual a 4. Tá? Se a gente pensar em escrever alguma equação simétrica, a gente pode? Não, porque aqui o termo angular é nulo. Tá? Então, lembrando que aqueles termos a, b, c tinham que ser diferentes de zero, bom, aqui trazer o termo c igual a zero. Tá? Então, não tem como escrever uma equação simétrica, somente essa equação paramétrica. Ou a equação vetorial também. Tá? Mas, em termos de equação paramétrica, se você vê que não tem parâmetro para a coordenada z, isso quer dizer que para qualquer valor do parâmetro t, a coordenada z não está mudando. Então ela está contida nesse plano z igual a zero, a reta. Tá? Portanto, ela é paralela aos planos coordenados x, y. Tá? Se a gente... Outro modo de ver isso é de onde que falta esse parâmetro t que está aqui. Né? Então, ele vem daqui, ó, desse zero. Então, se o seu vetor diretor tem um zero, uma componente é nula, então estamos falando de retas paralelas aos planos coordenados. O outro caso que pode acontecer é de retas paralelas aos eixos coordenados. Tá? Então, vamos fazer o gráfico disso, mais para baixo. Aqui. Então, vamos escolher essa reta, fazer ela paralela ao eixo Z. Essa aqui é a nossa reta. E vamos pegar um ponto da reta, esse aqui é o ponto A. Só esse aqui é 2, 3, né? Esse aqui é o ponto A, esse aqui é a nossa reta R. Então, uma reta qualquer, ela vai ser paralela aos eixos coordenados C e somente C, os vetores, o vetor diretor, for paralelo a um desses, tá? I, o vetor na direção do eixo x, do y, do z. Vou escrever aqui em termos de componentes. Dependendo do livro, ele muda a letrinha aqui usada. 0, 0 ou 0, 0. Tá? Então, nesse exemplo, quem é um ponto da reta? Quem que seria o nosso vetor diretor? Então, a gente
gente pode escolher um aqui. Eu coloquei já as coordenadas x, que é 2, 3. Então, seja A igual 2, 3, 4. E o vetor, o diretor, esse aqui está paralelo ao eixo Z, né? Então, ele tem que ser algum múltiplo desse. Então, escolha aqui 0, 0, 3. Tá? Então, como o vetor diretor é paralelo ao versor K, pois V igual, nesse caso, 3K, então a nossa reta R é paralela ao eixo coordenado Z. Tá? Se for escrever em termos de equações paramétricas, vamos ter x igual a 2, y igual a 3, z igual a 4 mais 3t. Isso aqui, para qualquer t real, vamos colocar aqui, a gente vai ter um número para z. Então eu posso escrever isso aqui tudo como se fosse um outro parâmetro. Tá? A gente pode falar que é o conjunto de pontos. 1, 2, 3 não varia, não muda. 2, 3, z. Tá? Cada um desses pontos está contido na reta R. Notem que o vetor diretor agora tem duas componentes nulas. Então é paralela ao eixo. Anteriormente, apenas uma componente e era paralela ao plano. Tá? Isso que é um jeito fácil de lembrar. Tá? Então vamos agora para alguns exemplos, fixar a matéria. Então, determine a equação vetorial e paramétrica de uma reta que passa pelo ponto, vou chamar o ponto 5, 1, 3, e paralela ao vetor I mais 4J menos 2K. Tá? Também, vamos falar também que o item A, item B, determine outros dois pontos da reta. Tá? Então, a gente começa da seguinte forma, a gente sabe quem que é o nosso ponto, o ponto que está contido na reta, que é o ponto 5, 1, 3, e sabemos que é o nosso vetor diretor, porque ele só precisa ser um vetor paralelo à reta, e esse aqui é um vetor paralelo. Então temos 1, 4, menos 2. Então a equação vetorial, ela é dada simplesmente por qualquer ponto x, y, z da reta vai ser 5, 1, 3, mais um parâmetro t que multiplica esse vetor. 1, 4, menos 2. Essa é a equação vetorial. A equação paramétrica é simplesmente escrever a equação escalar correspondente a essa. Tá? Então seria x igual a 5 mais t, y igual a 1 mais 4t, e z igual a 3 menos 2t. Tá? Para o item B, escolher dois pontos. Se a gente observar bem, para t igual a 0, a gente tem o ponto A. Tá? Então a gente simplesmente pode escolher outro parâmetro. Vamos escolher o parâmetro t igual a menos 1 e t igual, tá? e t igual a 1. Então, para t igual a menos 1, vamos ter x igual a 5 menos 1, y igual a 1 menos 4, z igual a 3 mais 2. Então, um dos pontos seria esse daqui, 4 menos 3, 5. De modo análogo, para t igual a 1, só substituir 1 aqui no parâmetro t, a gente encontra 6, 5, 1. Tá? Isso aqui resolve esse problema, um problema bem simples, simplesmente para fixar a determinação de equação vetorial e paramétrica. Agora vamos complicar um pouco. Tá? Então vamos pedir, dado dois pontos, tá? Dado o ponto A, 2, 4, menos 3, e B. Então você tem dois pontos no espaço, 3, menos 1 e 1. Determine
as equações paramétricas e simétricas. Tá? Aqui essas duas. E vamos complicar ainda mais, vamos pedir qual que vai ser a intersecção, o ponto, né? Interseção dessa reta com o plano XY. Para começar, a gente precisa reconhecer que no espaço, dado dois pontos, a gente sempre pode ligar uma reta entre elas, certo? Só tem uma única reta que a gente pode ligar entre elas. E a reta, a gente precisa de apenas um ponto e um vetor diretor. Aqui ele dá dois pontos. Podemos escolher qualquer um desses dois pontos. E o vetor diretor aqui, a gente simplesmente vai usar aquela notação de Grassmann, tá? Que diz que o ponto, nesse caso, o vetor que liga o ponto AB, a gente pode escrever como as coordenadas do ponto B menos o ponto A. Tá? E esse vai ser o nosso vetor diretor. Fazendo isso, vamos ter o vetor diretor AB vai ser quem? Vai ser 3 menos 2, menos 1, menos 4 e 1 mais 3. Temos o seguinte vetor diretor, 1 menos 5, 4. E vamos tomar o ponto A como sendo um dos pontos. A gente vai poder escrever a equação paramétrica, que é aquele que ele pede primeiro. Vai ser x, y, z igual. X vai ser 2 mais t, que aqui é 1. 4 menos 5t. E menos 3 mais 4t. Essa é a equação paramétrica da nossa reta, R. E a equação simétrica era simplesmente colocando os parâmetros t em evidência, né, igualando tudo isso. A gente pode fazer isso aqui da seguinte forma: x menos 2 dividido por 1 que multiplica ele, vai ser x menos 2, igual 4 menos y dividido por menos 5. E aqui z menos 3 dá mais 3, dividido por 4, que é o termo que está multiplicando aqui o t. Essa aqui é a nossa equação simétrica. Agora, ele está pedindo a intersecção dessa reta com o plano xy, que é o eixo x, y. O plano xy é infinito, tá? Ele não está só nesse quadrante aqui. Tem um quadrante aqui para x positivo e y negativo. Esse aqui onde ambos estão negativos. Então essa reta aqui no espaço vai chegar a um certo ponto que ela vai cruzar esse plano. Né? E ele quer saber justamente que ponto é esse. Tá? Vamos chamar esse ponto de ponto P, que vai ter intersecção. E a primeira coisa que dá para notar é que para interceptar esse ponto, a gente sabe que a coordenada z tem que ser igual a zero, né? Porque o plano está na origem. Para z igual a zero, temos um ponto desse plano. E esse ponto do plano tem que pertencer à reta também. Então sabemos que estamos procurando o ponto da reta onde z igual a zero. A gente sabe qual é a coordenada z em função do parâmetro. Então se a gente fizer z igual a zero, vamos ter 0 igual a menos 3 mais 4t. Portanto, o parâmetro t é igual a 3 quartos. Você lembra que eu falei que o parâmetro t correspondia a um ponto que vai percorrer essa curva, nesse caso a reta? Então, quando t vale 3 quartos, esse ponto está justamente aqui no plano, na intersecção da reta com o plano. Então, se eu sei que é para esse t que ele está lá, eu posso determinar todas as outras componentes, a x e a y também. Simplesmente coloco t igual a 3 quartos. Então, vamos ter x igual a 2 mais 3 quartos. Tá? Isso que vai dar 8 quartos mais 3 quartos, 11 quartos. Y vai ser igual a 4 menos 5 vezes 3 quartos. Isso vai dar 16 menos 15, 1 quarto. E Z, a gente sabe que é zero. Tá? Então, esse ponto P da intersecção vai ser o ponto 11 quartos, 1 quarto, 0. Tá? Como pegamos aqui o segmento, dois pontos AB, se a gente fizer o ponto, deixa eu fazer amarelo, vermelho. Se a gente pegar o ponto A e olhar para essa equação, o ponto A é justamente aquele onde t igual a zero. E o ponto B
simplesmente fazer t igual a 1. Tá? Você pode comparar aqui b, se você fizer t igual a 1. E, então, se a gente quiser, a gente pode falar em termos de segmento de reta se a gente limitar o parâmetro t para essa faixa de valores, se quiser, né? Mas não foi dado isso no problema. Vamos para um outro exemplo. Então, dei 2 pontos. Agora, dado duas retas, vamos escrever aqui quem são elas. L1. Vamos escrever em termos de equações paramétricas para a reta x igual a 1 mais t, y igual a menos 2 mais 3t, z igual a 4 menos t. L2, vamos usar um outro parâmetro aqui para descrever, tá? Para não criar confusão. Y igual a 3 mais s, z igual a menos 3 mais 4s. Então, no problema ele diz dado L1 e L2 reversas, retas reversas, são aquelas retas onde elas não são paralelas e não interceptam. Tá? Não são paralelas e não interceptam. Se você conseguir imaginar isso aqui no espaço, você pode ver que então vão estar contidos em planos que não são os mesmos. Tá? Então, o primeiro passo é determinar quem vai ser o vetor diretor da reta L1 e L2. Então, V1, a gente simplesmente pega aqui os componentes. 1, 3, menos 1. Vetor diretor da reta L2 vai ser 2, 1, 4. Tá? Agora, a gente sabe que ela não é paralela. Tá? A gente tem que mostrar que, em vez de ser dado, mostre que L1 e L2 são reversas. Tá? A gente sabe que elas não são paralelas simplesmente através do vetor diretor. Porque se elas fossem paralelas, então deveria existir um número real, lambda, deveria existir. Se existisse um lambda real, então o V2 seria paralelo. Mas como você pode ver aqui, se multiplicar por 2, tem esse 2, mas se multiplicar aqui por 2 eu tenho 6 e aqui eu tenho 1. Não existe. Tá? Então, se não existe um lambda que seja real, então ela não é paralela. Tá? E aqui a gente resolve esse primeiro item. Agora a gente tem que provar que elas não interceptam também. Quer dizer que não intercepta? Quer dizer que um ponto dessa reta L1 não pertence a L2 e vice-versa. Não vamos ter um ponto em comum. Então, se a gente não tem um ponto em comum, a gente está falando que não existe um ponto de L1 contido na reta L2. Tá? Como que a gente faz isso? A gente simplesmente vamos pegar para qualquer valor de x, y, z, que é dado por esse parâmetro t, se satisfaz para o parâmetro s. Né? Então, se existir um ponto x em comum, a gente consegue resolver essa equação. Vamos ter 1 mais t igual a 2s. Se encontramos um ponto y em comum, vamos ter menos 2 mais 3t igual a 3 mais s. Se tiver um ponto z em comum, vamos ter 4 menos t igual a menos 3 mais 4s. E se existir um ponto, que é dado por x, y, z comum, temos que achar então o parâmetro t e s, que todas essas três equações são satisfeitas. Tá? Então, o problema agora se resume em achar um t, um parâmetro t e s que satisfaz. Para isso, vamos ter que resolver esse sistema de equações. Temos três equações e duas incógnitas. Tá? Temos mais do que a gente precisa. Então, vamos trabalhar apenas com as primeiras duas, chamar isso aqui de asterisco e 2 asterisco, para resolver para t e s, e depois a gente aplica nessa terceira. Tá? Então, se a gente fizer menos 3 vezes a primeira mais a segunda, vamos ter menos 5 igual a 3 menos 5s, ou s igual a 8 quintos. No outro caso, a gente pode tentar fazer, estou fazendo sempre uma combinação linear de uma com a outra, para isolar uma das variáveis. Tá? E eu resolvi para s aqui, agora vou resolver para t. Então isso aqui vai dar 5 menos 5t
igual a menos 6 ou t igual a 11 quintos. Então, se eu substituir esse s aqui e esse t aqui, vamos ter a seguinte equação: 4 menos 11 quintos igual a menos 3 mais 32 quintos. Isso aqui vai dar 9 quintos igual a 17 quintos. Como isso daqui não é uma verdade, então não temos um S e T que satisfaz esses parâmetros. Portanto, não tem um ponto em comum e não interceptam. Tá?